Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na sua caminhada, junto aos seus caríssimos irmãos e irmãs. É domingo, dia do Senhor, é o último domingo do tempo do Natal. O tempo litúrgico do Natal termina nesse final de semana e na próxima segunda-feira nós iniciamos o tempo comum durante o ano, a primeira semana do tempo comum. O tempo do Natal, que traz para nós a reflexão e o nosso compromisso de vivermos cada vez mais celebrando esse mistério da encarnação, Deus que tanto amou ao mundo que enviou o seu Filho Jesus Cristo, e nós o acolhemos como Senhor e Salvador. Creio, meus irmãos e irmãs, que sempre é tempo de todos nós pedimos ao Senhor que aquilo que nós vivenciamos o tempo do Natal, aquilo que nós podemos colocar em prática desse mistério da encarnação, ilumine cada dia deste novo tempo que nós iniciamos. E a partir do tempo comum, esse tempo comum vai de segunda-feira até terça-feira, antes de quarta-feira de cinzas, para nos preparar, vivemos intensamente as consequências do mistério da encarnação na igreja, na história, na caminhada, para depois celebrarmos com a Quaresma e com a Páscoa o mistério da redenção. Também aqui no Rio de Janeiro, nós começamos a trezena de São Sebastião, na última segunda-feira, e estamos aí com as visitas da imagem peregrina de São Sebastião, réplica da imagem histórica trazida para cá, por Estácio de Sá, lembrando um pouco essa identidade carioca, da presença de São Sebastião, da vila de São Sebastião, que foi fundada na região chamada Rio de Janeiro, que agora ficou apenas como Rio de Janeiro, mas que tem como padroeiro São Sebastião, que marca um pouco a história dessa cidade, e de tantas outras cidades também do nosso país e do mundo que levam o nome de São Sebastião. Então, que nós também possamos estar unidos nesse momento em que a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que está se preparando neste ano de 2013 para o seu grande momento, esse encontro com a juventude do mundo, que acolherá aqui no Rio de Janeiro esse belo momento, que São Sebastião nos ajude a também vivemos intensamente a nossa vocação de povo de Deus, de igreja aqui nessa cidade, para podermos acolher a vocês todos do Brasil, do mundo, que para cá virão, para vivermos a Jornada Mundial da Juventude no próximo mês de julho, de 23 a 28 de julho. Tanto com a presença do Papa Bento XVI, também de tantos outros cardeais e bispos, e principalmente os jovens, que com todas as suas nacionalidades, essa disponibilidade, virão para cá. E lembramos que antes da jornada teremos as semanas missionárias em todas as cidades do nosso país. Mesmo onde não tiver visitas de jovens estrangeiros, o Brasil todo viverá a Semana Missionária. E para essa Semana Missionária, para a jornada, nós temos a preparação semanal para toda a juventude, todas as pessoas adultas, para que nós realmente façamos desse momento um grande momento de evangelização, uma grande missão, para que nós saibamos bem dizer a Deus por esse belo momento que nós vivemos na história da nossa vida, da nossa caminhada, nosso como povo de Deus. Esse final de semana, nós celebramos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lembrarmos e ao recordarmos, fazermos memória do batismo de Cristo, é claro que vamos fazer memória também do nosso batismo. Mas o batismo de Jesus é também uma epifania, é também uma manifestação de Jesus Cristo ao mundo. E marca um pouco também esse início desse trabalho de Jesus, da sua vida pública, anunciando a boa notícia, a salvação para todos. Isso fica muito claro na segunda leitura desse final de semana, nos Atos dos Apóstolos, deixou bem claro, onde Pedro toma a palavra e vai dizer:
Deus não faz distinção de pessoas. Aqui repete a questão da universalidade. A salvação universal é para todos, né? Mas em toda a nação que lhe é agradável, aquele que o temer e fizer o que é justo, Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa notícia, a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então aparece o anúncio da salvação universal, a dimensão católica, a dimensão universal da salvação. O Senhor vem para todos. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, na segunda parte da leitura dos Atos dos Apóstolos, vai lembrar isso, né? Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, né? Então, Pedro, ao falar nos Atos dos Apóstolos, vai lembrar que tudo começa com o batismo de Jesus, que começa a sua vida pública, o seu anúncio. Nós celebramos justamente no mistério da encarnação, nós celebramos toda a preparação da humanidade, depois a vinda do Verbo de Deus que nasce em Belém de Judá, nasce de Maria Virgem, e nós vamos concluir justamente, né, o tempo do Natal com essa festa do batismo que nos remete para essa vida pública de Jesus, né? Então, o tempo do Advento e o tempo do Natal, além da expectativa e preparação, é o nascimento de Jesus, a sua infância, adolescência, até quando ele começa a se manifestar ao mundo e ao mundo todo, essa dimensão universal. Então é essa festa que nós celebramos nesse final de semana, essa dimensão universal da salvação que se manifesta também no batismo de Jesus, que recebendo o batismo de João, que era o batismo de penitência, né, e que Jesus não precisaria, porque era para anunciar e preparar o Filho de Deus, mas que em Jesus se tornou uma epifania, tornou-se uma manifestação do plano de Deus. É interessante, meus irmãos e irmãs, porque o próprio João vai lembrar, né, que ele batiza com o batismo de penitência, depois virá o batismo de Cristo, né, no Espírito Santo, né, na água, né, com esse poder de transformar corações e de levar as pessoas a viverem em Cristo Jesus como o corpo de Cristo entrado, né, na igreja pelo batismo. Então, a manifestação dessa celebração desse final de semana deve ser para todos nós uma reflexão sobre essa manifestação de Jesus que vem para salvar a todos e é o Filho de Deus. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos essa universalidade e que começa essa vida pública anunciando isso. O Senhor veio para todos. E a igreja tem a sua missão universal, tem a sua missão católica, justamente essa dimensão universal para proclamar a toda a humanidade essa boa notícia. Ela recebeu do Senhor essa incumbência universal, por isso a sua catolicidade, né? E, meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho que nós vamos ouvir está também refletindo e ecoando aquilo que Isaías, na leitura primeira desse final de semana, coloca para nós, não é? Eis o meu servo a quem eu amparo, meu eleito, né? Eu faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Esse é meu servo, eu faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Eis aí, meus irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, anunciando aquilo que vai ser proclamado no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Não desanimará, nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Sim, meus irmãos e irmãs, para nós que caminhamos na igreja, nós sabemos que nós encontramos em Cristo a vida, e tudo aquilo que nós ouvimos no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, como alguns falam também, né, essas profecias se cumpriram em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que está anunciado durante vários séculos, em livros que são distantes de séculos, se cumprem em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a profecia, é a vontade de Deus que vai acontecendo. Por isso, meus irmãos e irmãs,
nesse ano da fé, nós somos chamados a olhar também as Escrituras Sagradas, olhar toda essa caminhada universal da igreja com os olhos da fé. Ou seja, o Senhor que vem para salvar a todos, começa a sua vida pública quando da epifania, dessa manifestação no seu batismo, e ao mesmo tempo é o servo, né, do Senhor, que está pleno do Espírito Santo, é aquele que vai estabelecer a verdadeira fé na humanidade. É a palavra, meus irmãos, que nos prepara para vermos bem essa festa de hoje, desse final de semana, do batismo do Senhor. E no Evangelho desse domingo, de Lucas 3, aparece justamente esse episódio. O povo estava na expectativa. Seria João Batista, o Messias? Seria ele o Salvador? Ele tomou a palavra, João tomou a palavra dizendo: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Meus irmãos e irmãs, João tem essa missão bem clara na sua vida. Ele é alguém que prepara os caminhos do Senhor. Ele é o precursor, ele chama a conversão para acolher Jesus. Mas ele vai anunciar quem é aquele para quem ele prepara, não é? E aí, quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, não é? E na versão aqui de Lucas, que é bastante sucinta, diz que estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: tu és meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Sinais que já estavam anunciados, profetizados no Antigo Testamento. A vinda do Espírito Santo e aquele que o Pai coloca a afeição. Este é o meu filho amado. Aquele que o Pai enviou para salvar a humanidade, que vai, a partir daí, começar a sua vida pública para anunciar a todos a boa notícia. Depois do batismo de João, vai ser um critério, até mesmo para a escolha de Matias mais tarde, não é? Ou seja, quem caminhou conosco desde o batismo de João até justamente a morte e ressurreição do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, o batismo de Jesus, né, é um batismo que é anúncio, é epifania, é manifestação daquele que veio para salvar a todos e é o Filho de Deus, o Verbo eterno, aquele que se fez homem para morar no meio de nós. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, celebrar o batismo do Senhor é também recordar para nós o nosso batismo. Nós somos batizados no Espírito Santo, como fala a leitura. É a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós, justamente, não temos o batismo de penitência para preparar a vinda do Senhor, mas o batismo nos incorpora na igreja, no corpo místico de Cristo, para sermos essa presença e esse anúncio universal da salvação para todos. Que o tempo, né, do Natal que nós estamos concluindo, meus irmãos e irmãs, né, seja para nós um olhar esse grande mistério da encarnação, essa abertura para esse grande dom que o Senhor nos concede, de vivermos o nosso batismo, de também nós hoje manifestarmos ao mundo que nós temos a missão de colocar e anunciar para o mundo a verdadeira fé, anunciar Jesus Cristo, testemunhá-lo presente na história e no meio da humanidade. Que todos nós, ao começarmos o tempo comum durante o ano, nessa segunda-feira, entre agora o tempo de Natal e o tempo da Quaresma, que seja uma reflexão. Como é que nós podemos estar anunciando o Verbo eterno, o mistério da encarnação no hoje da nossa vida e proclamando a todos a boa notícia. Como é que nós podemos fazer, meus irmãos e irmãs, para que essa boa notícia aconteça e sermos testemunhas dessa boa notícia no meio da nossa humanidade. Um bom domingo para todos, uma boa semana. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.